Na realidade, o angolano é o povo mais ignorante na face da terra. Porque se assim não fosse, não poderia permitir tanto estrangeiro aqui o manipular, o domesticar, o explorar, o prostituir e não conseguir fazer nada. Na realidade... Mas continua. Então o que é que o povo tinha, o que é que o angolano tinha que fazer? Não, se o estrangeiro já entrou aqui, se calhar com a cumplicidade do governo que nos governa, qual seria a posição do povo? Não, a posição do povo angolano deveria ser o mesmo do jeito que eles se distratam. Por exemplo, quando um angolano rouba uma galinha ou uma botija, o que é que a gente faz? A gente mata, a gente tortura, a gente oprime, ou castiga. Por que é que nós temos tanta facilidade de fazer isso com um angolano e nós não temos facilidade de fazer isso com um estrangeiro quando estupra uma angolana, quando mata um angolano, quando explora um angolano, quando distrata um angolano? Por que é que nós não fizemos isso? Nós temos a capacidade, a habilidade de se autodestruir de nós por nós mesmos, mas nós não fizemos isso com o estrangeiro quando fazem isso conosco. Significa que a gente foi domesticado, foi doutrinado. Você vê, tem angolanos que estão sendo deportados, chegam todas as noites aqui, vêm amarrados. O nosso governo não consegue deportar esses merda de malhano aqui, merda de chinês aqui, que fazem e desfazem. Por quê? Há que ter uma justificativa quando você deporta um angolano. Tem que apresentar uma pura justificativa porque está ilegal. Está ilegal, você por isso deportaste meu filho porque está ilegal. Tudo bem. Pega 5 portugueses, 5 chineses, 10 brasileiros que estão aqui ilegal, amarra e manda para suas terras para começar a respeitar. Que isso também é uma nação que deve ser respeitada. Eles não fazem isso, mas não fazem isso por quê? Porque é um país que não é governado por angolano, é governado por estrangeiro, filho de estrangeiro. E alguns que têm dupla nacionalidade. Quando tu dizes UNITA, ativistas e MPLA, isso me dá a percepção de que você acredita que quer os ativistas como a UNITA fazem parte do governo. Bom, essa pergunta, gostei, muito obrigado. É assim, primeiro, nas sociedades democráticas, os partidos políticos têm que ter independência financeira. Eu disse da outra vez, vou voltar a dizer, talvez quando mais não existir um angolano vai compreender. Não todos, não, mas a maioria se chateou e começou a fazer um senso crítico. Eu só estou a explicar para que o angolano que está aqui entenda que na terra dos brancos, os brancos não agem como agem aqui. Na terra dos brancos, você não precisa ser gatuno para ser gatuno. Você não precisa ser criminoso para ser criminoso. Você só precisa ser preto. Você preto, você é estigmatizado como ladrão. Quando você entra numa loja, pode ter $1000 no bolso. As câmeras direcionam para ti. E você tem que entrar esforçando no interior que não vai mexer nada. Estás entendendo como é que eles fizeram? E nós não temos coragem de falar isso. E os brancos aqui fazem e desfazem. Entram onde quiser, abusam, estupram. E ninguém fala nada. Não tem que ser o MPLA que tem que ter o controle das finanças dos angolanos. O dinheiro é nosso, não é do MPLA. Por que o MPLA parece ser forte? Porque o MPLA é que faz o salário do exército, salário da polícia, salário dos professores, salário dos servidores públicos, salário dos parlamentares. O MPLA é que faz a distribuição das verbas aos partidos da oposição em tempo das eleições. Estamos vendo novos partidos da oposição fazer contrato com os kuduristas. Gente, o que o kudurista faz? O kudurista faz um tipo de música que estupra as crianças com o corpo crescido nesse país. É músicas obscenas, palavrões, a futilidade. Como é que um líder que diz que quer governar este país, quer educar essa juventude, traz essas meninas que não têm juízo, dançam como se fosse prostituta e começam a incentivar nossas mulheres que estão em casa, vendo essas meninas dançar assim, e elas começam a discutir com os maridos. Então... Mas eu estou a sentir aí um preconceito do teu lado. Primeiro ponto, a política, muitos podem trazer uma definição sobre a política, mas para mim a política é a luta pelo poder. E se os kuduristas têm multidão, têm uma certa visibilidade, têm multidão, têm povo, se eu quero poder, eu vou chamar aqueles que têm povo, que são capazes de mobilizar aquele pessoal que eu quero militar no meu, que eu quero que sejam militantes do meu partido. Certo. Ou seja, eu quero congregar o povo para mim. Então os kuduristas trazem isso. Bonito. Se calhar é neste segmento. Bonito. Me perdoa o que eu vou responder, não por falta de respeito, tá? Me perdoa. Eu não sou preconceituoso. E não há problema nenhum em ser preconceituoso.
Preconceito é preconceber sobre aquilo que a gente não tem certeza. Eu tenho certeza que os kuduristas cantam futilidade, promiscuidade. Isso não é preconceito, isso é discriminação. Mas com eles pode vir gente militar no meu partido com consciência. Mas consciência como? Se o trabalho do kudurista é fazer o angolano ser burro mentalmente. Entende? Por isso é que o chinês fala, angolano mente água. Que consciência tem nessa juventude? Se o instrumento já é um instrumento que incentiva o angolano a dançar agressivamente, incentiva a angolana a dançar como prostituta, que consciência tem aí? Queres me dizer que os kuduristas não têm seguidores intelectuais? Gente, um homem intelectual, você está falando de intelectualismo, não vai botar um CD, ouvir, põe aqui, tira aqui, fica assim. Isso, ou quando o angolano permite que um sené, um maliano, um chinês, um americano, um brasileiro ou brancos venham para aqui para tentar fazer o que querem fazer conosco, significa que nós não nos amamos. O seguinte, onde é que o amor ao próximo tem que ver com os maus tratos do estrangeiro? Porque quando você não se ama, você dá esta permissão para que alguém te faça mal. Por exemplo, o animal, né, é a única espécie que permite que um ser humano faça com ele o que ele bem quiser, não é assim? Então o angolano está nesse estágio. Prestem bem atenção. O angolano tem deficiência de compreensão. Eu não disse que o angolano é animal. Está num estágio de animal. O estágio é diferente de ser animal. O que é um estágio de animal? Um estágio de não discernimento, agir por emoções. E quando o angolano age por emoções, ele age de forma instintiva. O angolano permite trair outro angolano por um prato de refeição perante um estrangeiro. Então significa que o angolano não se ama. E se não se ama, não vai amar outro angolano. É aí que o estrangeiro vai fazer com o angolano o que ele bem quer fazer. E outra coisa também que nós de temos... reprovação o ACJ aumentou consideravelmente. Primeiro é que o ACJ não é angolano. E por não ser angolano, nenhum ser que não é angolano vai lutar com aquela garra de angolano. Para quando nós sair em conjunto, para quê? Para varrer esses partidos que estão aqui ser financiados pelo MPLA. Para tu ver que ninguém é sério. Vou falar mesmo aqui. O ACJ não é sério, o Abel Vucu Vucu não é sério, o outro rapaz lá, o Luiz de Castro, são todos sulanos, não são sérios. Por quê? Porque vocês são do sul. O MPLA é a merda toda que nós precisamos tirar de... Por que tem que se dividir mais? Porque cada um quer criar o seu partido. O Júnior Carneiro sabe, se o MPLA sair do poder, vai ter que fugir daqui. O João Lourenço sabe, se ele sair do poder, vai ter que fugir daqui, como a família dos Santos fugiram. Então eles têm que simular esse conflito, para que então a personagem que pode substituir o João Lourenço não seja focalizada nesse exato momento. Ele vai andar pelas esquinas, que é a Maraquiosa. Por quê? Quer me dizer que a Maraquiosa será a cabeça de lista em 2027? Pode ser que sim, ela que vai fazer o terceiro mandato do João Lourenço. Primeiro mulata, e nós angolanos gostamos de mulata. Entende como funciona? Né? Nós fomos instruídos assim. É nossa mulata, como é o nosso ACJ. E depois não fez nada. Pode chegar ao poder também não fazer nada, porque é filha de português e não vai deixar os portugueses para trás. Entende? O que realmente pode acontecer? O João Lourenço vai fazer o terceiro mandato. Mas não vai ser ele o personagem à frente das câmaras. É a Maraquiosa. Estás entendendo? Vai fazer sombra. Sim, né? a sombra. Agora imagina, as angolanas, né? As angolanas. Primeira vez na história da Angola. Primeira mulher a ser presidenta. Quem não vai lá votar de forma inconsciente? Eu vou desmascarar. Estratégia. Né? O MPLA tem uma estratégia muito forte. Ele não pode direcionar no exato momento que será a Maraquiosa. Porque você dá motivo para que os seus inimigos comecem a criar impasse, comecem a... Quer dizer, destruir a figura daquele personagem. Mas se você vê o movimento da Maraquiosa, ela já se movimenta como a presidenta da Angola. Não você está entendendo? A estratégia, como ela se movimenta. Ela tem, olha, se você prestar bem atenção, ela tem uma liberdade que você vê que o João Lourenço lhe concedeu essa liberdade de andar como quer andar, falar o que quiser fazer. E um dos slogans que ela usa muito é o nosso presidente. É o nosso presidente, para dar uma falsa percepção que ela não está desrespeitando o presidente. Mas quando o João Lourenço, ou se você vê, o João Lourenço já é presidente da União Africana, quem é presidente em Angola? É a Maraquiosa. A Maraquiosa já é a presidente em Angola.
Por isso você não vê nenhum dos líderes do MPLA forte fazer frente à Maraquiosa. Para quê? Para que a UNITA, que é desorganizado, não tem estrutura. Por que a UNITA não pensa? Porque uma tribo de Sulano para Sulano não tem como pensar. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu sei que vai afetar. Vai afetar. Já para terminar. Porque eu não estou em busca de popularidade. Para você ver uma tribo muito ignorante é quando é muito fechado. Um povo muito fechado não dá abertura a outros povos, a outras culturas. Você quando fica assim, a tua mente não desenvolve. Porque, por exemplo, por que diz o Kaluanda é esperto? Não é melhor, é esperto. Porque o Kaluanda recebe todo mundo. E o Kaluanda consegue ter uma mente rápida, pensar de como lidar com esse todo mundo. Esse é um ato de inteligência. São diversidades de grupo, cultura, ideias, pensamento. Quando você é uma tribo que se fecha, só os Tikalengon falam ali dentro, não tem como você dar permissão que entra pessoas com pensamento muito mais além para dar uma ideia para que esse partido desenvolva. Júris Legal, consultoria e serviços. Terceiriza a sua gestão de recursos humanos na Júris Legal. Garantimos a elaboração de folhas de salário, pagamentos de IRT e segurança social, tratamento de planos de férias, instrução de processo disciplinar para processo de despedimento, elaboração de processo de recrutamento e seleção de pessoal. E tratamos também da constituição da sua empresa. Estamos localizados na rua Rainha Ginga, de frente ao edifício de BIR, segundo andar à direita. Contacto 952-422329. Visite o nosso site www.jurislegal.com. Júris Legal, a sua parceira confiável em acessórios e serviços empresariais. Audiência ouvinte, boa tarde. Bem-vindo a mais uma entrevista na sua Rádio 20, 16 horas e 38 minutos na rádio. Quinta-feira, 26 de junho, o ano é 2020-26. Bem-vindos mesmo ao seu programa Papo Reto. E mais uma vez estamos aqui para conversar com o nosso convidado do dia e levar até si o melhor do entretenimento e informação. Tá? Hoje é uma entrevista mais informativa. Então, você, meu ouvinte, que está a acompanhar o programa pelo Facebook, dê um like à nossa página para então continuar por dentro de toda a informação que temos partilhado todos os dias para si, para continuar informado pela sua rádio ouvinte, que é por si que nós trabalhamos, é por si que nós estamos aqui, produzindo este conteúdo, diversificado, a fim então aí de entretê-lo e informar, tá? Você que está a acompanhar o programa pelo YouTube, atenção que a entrevista completa é toda ela disponibilizada aqui no YouTube. Então, muitos motivo para estar conosco de ponta a ponta. Aproveite, então, subscreva o nosso canal, dê um like à nossa entrevista, partilhe imenso, comente sobre ela, tá? E, então, ative o sininho para, então, também fazer parte desta família de Rádio 20. Empresários que pretendem alavancar os seus níveis de venda, vender, fazer publicidade, é aqui conosco na Rádio 20. Entre em contato, usando o número que está em rodapé, para então podermos dar aqui as melhores opções de publicidade para si, tá certo? Então, espaço para parceria, publicidade, patrocínios tem aberto. Então nós vamos fazer publicidade e já voltamos para conversar com o entrevistado do dia, publicidade na rádio. Wimangal, a ponte entre Angola e o mundo. Somos uma empresa internacional fundada em Cape Town, África do Sul e com sede em Luanda, Angola. Líder em tradução e interpretação em Angola, oferecemos tradução juramentada, tradução técnica, legendagens de filmes e vídeos. Também atuamos com interpretação simultânea e consecutiva para conferências, cimeiras, palestras, reuniões diplomáticas e de negócios. Nossa equipa de intérpretes atende línguas estrangeiras como inglês, francês, espanhol, russo, mandarim, alemão, italiano e mais. E também línguas nacionais, o Mundo, Kimundo, Kikongo, entre outras. Trabalhamos com equipamentos da última geração e uma equipa técnica experiente para garantir qualidade total. Oferecemos também estudos de mercado, estudos de viabilidade económica e financeira,
inquéritos estratégicos, apoiamos investidores estrangeiros, empresários nacionais e entidades governamentais. Somos o barómetro do consumidor angolano. Estamos no centro da cidade, Mutemba, Luanda, para atender Angola e o mundo. Conecte-nos. WhatsApp 990 736 044 ou ligar ao 943 593 368. E-mail geral@wimangal.al. Site www.wimangal.al. Wimangal, o seu negócio não tem fronteiras. Publicidade feita. Pois é. Hoje o nosso convidado, mais uma vez, é o Mos Khalifa. Então vamos aqui abordar vários temas ligados à sociedade angolana, ao país. Vamos falar sobre política atual e outros pontos mais que vão surgindo durante a nossa conversa. E portanto, então, é com muito gosto que eu lhe recebo aqui na rádio, Mos Khalifa. Boa tarde, bem-vindo à Rádio 20 mais uma vez. Obrigado por ter aceito estar aqui conosco na rádio. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o Soberano do dia do juízo final. Meus irmãos angolanos e angolanas, mais uma vez, aqui o vosso irmão, filho, Mos Khalifa, o líder da organização União. Agradeço mais uma vez pelo convite, um convite que muitos angolanos, acredito eu, gostariam que eu aqui estivesse mais vezes, porque agora eu consigo ver, né, que os angolanos estão a compreender aos poucos que cujo no início, né, que eu vim aqui no programa, havia algumas críticas, que é muito importante, porque também não é justo esperar que eles compreendam aquilo que realmente estão a escutar pela primeira vez. E agradeço também você, Negrão, com esta paciência que tem de, às vezes, lidar com algumas críticas que são direcionadas a mim, mas querendo ou não também acaba te afetando, porque eu sou o teu convidado. E agradeço. Mais uma vez estamos aqui. Yeah. Pois é, obrigado mesmo. Olha, sobre isso que você tocou, as solicitações para te convidar aumentaram. Certo. E aumentaram mesmo. E antes as pessoas reclamavam muito de que não era difícil de entender, você fala coisas que ninguém entende, fala coisa com coisa, isso e aquilo, é para muitas críticas. Por quê? Primeiro é que quando os angolanos dizem que não me compreendem, eu os compreendo, porque nós nascemos numa sociedade, não só em Angola, mas globalmente falando, onde somos condicionados a absorver as normas didáticas. E quando a gente absorve, a gente reproduz do jeito que a gente absorve. E quando alguém aparece, não sou único, assim tem muitos que também fazem, traz uma vertente um pouco diferente para condicionar ou induzir ou motivar as pessoas a discernirem por cima do que ouvem. Como é uma coisa nova, então os angolanos pensam que é estranho, não dá para falar à toa, porque isso não faz parte do nosso guião. Certo, mas aos poucos eu vou compreendê-los, porque é preciso um discernimento e nós não fomos acostumados com isso, né? Não estamos acostumados a fazer esse exercício constante. Então faz os angolanos assim pensar, mas é normal, eu os entendo, eu os compreendo, consoante o tempo, de forma palatina, eles vão chegar lá a esse... compreensão, vão compreender o Mos Khalifa, mais ou menos assim. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Como havia referido, vamos falar de tudo um pouco, né? Certo. Sociedade também. E isso faz parte. Há tempos rolou informações que o Mirex está preocupado com a eliminação do sobrenome materno em filhos angolanos com muçulmanos. Okay. Então os nomes que vão surgindo são mais muçulmanos do que angolanos. Okay. Isso é um motivo para se preocupar? Quando Angola ou o governo angolano se preocupa com isso, só está a provar que ele não é aquilo que ele diz que ele é, democrático, né? As liberdades. O que são as liberdades? Cada ser, cada povo ou cada pessoa deve escolher o nome que quer dar aos seus filhos. Por exemplo, se nós darmos os nomes nos filhos que aqui nascem, que são nomes portuguesados, também não são nossos nomes, são nomes de colônia. Por exemplo, João Lourenço.
João Lourenço não é nome do João Lourenço, nem do pai do João Lourenço, nem do avô do João Lourenço. É nome de um português que acorrentou o avô ou trisavô do João Lourenço e lhe apelidou o nome realmente de João Lourenço. E assim sucessivamente, os bisavós do João Lourenço foram sistematicamente reproduzir até chegar ao João Lourenço. Então, o João Lourenço, que é o presidente, não tem um nome nativo, tem nome de escravo. Então, na religião islâmica, não é obrigado você trocar o nome, mas quando você percebe que o teu filho carrega uma identidade ou um nome de escravo, você precisa não dar sequência naquele nome de escravo e criar um outro nome mais simples, ou que faz parte da tua realidade, e dar para os teus filhos, porque até então você é o pai, você que tem que escolher um nome que tem que dar no seu filho. Se o governo angolano tenta obrigar que as pessoas realmente dão um nome nos filhos, que o governo quer, significa que nós ainda somos escravos dos portugueses. Os portugueses ainda controlam este país. É mais ou menos assim. Mas é uma questão de identidade. Há nomes que variam de região para região. Acho que é isso. Não, mas quando nós, por exemplo, vamos lá falar, nós somos pretos, nós nascemos pretos, nós não nascemos árabe, não nascemos africanos, não nascemos angolanos, nós nascemos pretos. E se somos pretos, somos uma família única, apesar que temos comportamentos culturais diferentes, mas nascemos num continente com diversidade linguística. E cada ser, cada grupo, precisa dar nome nos seus filhos, baseado no seu conceito linguístico, normal. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu morei lá há 5 anos. Você dá o nome que você quiser no teu filho. Você que escolhe, não, eles não querem saber, só que, porque eles não identificam as pessoas pelo nome, eles identificam as pessoas pela digital. Acredito que um dia, quando Angola estiver um pouco avançado, também pela digital, porque você pode ter quantos nomes você quiser nos Estados Unidos. Mas a partir da digital, eles vão saber quem é você. Mas a partir dos nomes, eles podem não saber que esse é o fulano, aquele é o fulano, porque as pessoas têm nomes iguais. Então, o governo angolano só está a mostrar que é um país que ainda não se libertou, ainda são escravos com qualificação, são negros domésticos, ainda prestam serviço aos portugueses. Na realidade, ainda não existe um governo angolano, existe um governo português que está infiltrado dentro desses personagens escuros chamados angolano. Por isso é que trazem essas regras, essas normas. Ok, tá bom. Deixando de despedir rapidamente dos meus ouvintes no Facebook. Já voltamos. Ouvinte, a entrevista aqui no Facebook termina por enquanto, tá? Então, se quiser acompanhar a entrevista na íntegra, a entrevista completa, é lá no YouTube. Siga-nos até o YouTube para acompanhar a entrevista. Ainda tem muito que se diga sobre... Prontos, vamos mudar esta página dos nomes. Há muita gente, muitos angolanos preocupados com o número de estrangeiros aqui em Angola. Eu recebi aqui um convidado há 2 meses que dizia, fez fortes denúncias sobre os tratamentos dos estrangeiros para com os angolanos, especificamente chineses, malianos, os donos das cantinas, né? Os tais mamadus. E isso é algo que preocupa-nos, preocupa-se. Você olha para isso com alguma preocupação? Primeiro, o angolano sofre porque ele quebrou o selo de Deus. Eu não estou a falar religiosamente, estou a falar racionalmente. Porque Deus não tem nada a ver com a religião. Deus tem a ver com a racionalidade do ser, porque ele deu ao ser a capacidade de raciocínio. O angolano sofre porque ele quebrou o selo de Deus. E vai continuar a sofrer enquanto ele não colar esse selo de Deus. O que é quebrar o selo de Deus? Há uma palavra muito básica que está enraizada no nosso sistema biológico. Amar o próximo assim como a ti mesmo. Esse é o selo divino. Enquanto os angolanos não se amarem, eles não podem se unificar. Enquanto não se unificar, eles vão ter esse tipo de criminosos que vestem casaco de estrangeiro ou de empresários. Não sei se estás a compreender. Então, a nossa desorganização, a nossa desunião é que dá a motivação para que o estrangeiro faça com o angolano o que eles bem querem fazer. O angolano não se ama? Angolano... Não amam-se entre si? Não. Quando você diz o angolano não se ama,
deveria me perguntar se o angolano conhece o que é o amor. O angolano não sabe o que é o amor, o angolano não conhece o amor. O angolano confunde as emoções que eles absorvem a partir dos instrumentos musicais, música kuduro, kuzomba, como amor. Não. Amor não é bipolar, porque as músicas, quando são lançadas em nova, depois de um tempo aquilo passa e as emoções também passam. A raiz do amor é se auto-amar. Quando você se auto-ama, você se auto-preserva. Você se auto-defende e defende aqueles que são os teus. Assim são outros povos. Então, quando o angolano permite que um sené, um maliano, um chinês, um americano, um brasileiro ou brancos venham para aqui para tentar fazer o que querem fazer conosco, significa que nós não nos amamos. Mas esse amor está a te referir que é amor próprio ou amar o próximo? Não, primeiro para você amar o outro, você tem que se amar. Você nunca vai amar ninguém se você não se ama. Por isso a palavra é amar o próximo assim como a ti mesmo. Agora o que eu quero entender é o seguinte, onde é que o amor ao próximo tem que ver com os maus tratos do estrangeiro? Porque quando você não se ama, você dá esta permissão para que alguém te faça mal. Por exemplo, o animal, né, é a única espécie que permite que um ser humano faça com ele o que ele bem quiser, não é assim? Então o angolano está nesse estágio. Prestem bem atenção. O angolano tem deficiência de compreensão. Eu não disse que o angolano é animal. Está num estágio de animal. O estágio é diferente de ser animal. O que é um estágio de animal? Um estágio de não discernimento, agir por emoções. E quando o angolano age por emoções, ele age de forma instintiva. O angolano permite trair outro angolano por um prato de refeição perante um estrangeiro. Então significa que o angolano não se ama. E se não se ama, não vai amar outro angolano. É aí que o estrangeiro vai fazer com o angolano o que ele bem quer fazer. E outra coisa também que nós temos que compreender. Nós somos governados por um partido de estrangeiro, um partido onde a maioria são filhos de estrangeiro, outros têm dupla nacionalidade. Porque não é normal um país cujo estrangeiro, assim que chega, tem mais direito, mais oportunidade que o dono da terra. Significa que nós estamos a ser governados por estrangeiro. Você quer me dizer que há cumplicidade do governo que nos governa? Não, não falo do governo, porque o governo são filhos de estrangeiros, são estrangeiros e têm dupla nacionalidade. Há cumplicidade com o povo. O povo é cúmplice a partir do momento que enxerga o estrangeiro vir aqui fazer com que eles fazem e nós não fizemos nada. Mas espera só, pronto, o estrangeiro chega aqui, como disse, ele tem boa vida, tem dinheiro. E se calhar isso parte da corrupção. E o angolano está com fome. Não, é bem assim. Isso é que colocaram nas nossas cabeças que o estrangeiro entra aqui com dinheiro. Perdão, deixa eu só deixar bem claro. Primeiro, não, estrangeiro, alguns estrangeiros quando vêm cá vêm investir. Não, outros realmente vêm com cérebro. Isso é que colocaram nas nossas mentes para que a gente pré-aceita esses criminosos que vestem casaco de estrangeiro dentro da nossa terra. Na realidade, o angolano é o povo mais ignorante na face da terra. Porque se assim não fosse, não poderia permitir tanto estrangeiro aqui o manipular, o domesticar, o explorar, o prostituir e não conseguir fazer nada. Na realidade... Mas continuar. Então o que é que o povo tinha, o que é que o angolano tinha que fazer? Não, se o estrangeiro já entrou aqui, se calhar com a cumplicidade do governo que nos governa, qual seria a posição do povo? Não, a posição do povo angolano deveria ser o mesmo do jeito que eles se distratam. Por exemplo, quando um angolano rouba uma galinha ou uma botija, o que é que a gente faz? A gente mata, a gente tortura, a gente oprime, ou castiga. Por que é que nós temos tanta facilidade de fazer isso com um angolano e nós não temos facilidade de fazer isso com um estrangeiro quando estupra uma angolana, quando mata um angolano, quando explora um angolano, quando distrata um angolano? Por que é que nós não fizemos isso? Nós temos a capacidade, a habilidade de se autodestruir de nós por nós mesmos, mas nós não fizemos isso com o estrangeiro quando fazem isso conosco. Significa que a gente foi domesticado, foi doutrinado. Por qual governo? De angolano? Não, porque aqui nunca existiu um governo de angolano. Qual é o país que faz isso? Tem noção da gravidade dos laços da comunidade, ou seja, da pressão da comunidade internacional, caso aconteça isso com um americano, um inglês, tem noção disso? E depois, qual é o país que faz isso? E outra, este estrangeiro vem aqui com visto de trabalho. Vou lá explicar. Eu sei que
os que estão dentro da Angola foram extremamente domesticados, achando que lá fora os angolanos são bem tratados. Isso não é verdade, né? E nós já temos uma síndrome de subserviência aos brancos. Nós, quando saímos, não temos coragem de dizer o que os brancos fazem conosco lá. Lá no Brasil, não é o governo brasileiro que cuida do estrangeiro ou que trata de forma que deve ser tratado um estrangeiro. É o povo brasileiro. O povo brasileiro não permite que você, angolano, faz e desfaz dentro de uma comunidade. Eles te prendem, eles te torturam e eles te matam. Entende? Porque você é estrangeiro e como estrangeiro tem que saber respeitar o dono da terra. Eles são capazes de fazer isso com o americano? Quem? O brasileiro é capaz de fazer isso com o americano? O brasileiro faz com o americano. Simples assim. Já matou, já destratou Eu americanos? moro no Brasil, 20 italiano. O problema do angolano, ele vê a televisão. O Brasil não é o que passa na televisão. O Brasil é o que está na realidade. Tá se entendendo? Ok. O americano para o brasileiro não é nada também. O problema é que como nós vimos o americano, ouvimos os brasileiros. Nós fomos instruídos a ser subserviente. A quem? A esses países. Por quê? Porque os governos que assumiram esse país não são governo de angolano para angolano. Imagina eu como Mons Khalifa governando este país. Eu teria programa para incentivar o angolano à autoaceitação, o auto-amor. Tá vendo? E a auto-unificação, coisa que não existe entre os angolanos. Isso é que dá abertura para que o estrangeiro venha aqui fazer e desfazer. Só dar uma deixa no que eu estou aqui a explicar. Angola é um país extremamente corrupto. Para te mostrar que todo estrangeiro que entra aqui é criminoso. Angola é um país extremamente corrupto. E eu vou te mostrar, vou te provar que todo estrangeiro, não importa, eu sou muçulmano, eu sou xiita. Até os muçulmanos que entram aqui são corruptos, fazem parte da minha crença. Estou a ser honesto e verdadeiro. Porque antes de ser muçulmano, eu sou angolano e tenho que falar sobre o que eles fazem com o meu país. Vou lá te mostrar. Angola, por ser um país extremamente corrupto, significa que eles entram aqui para fazer contrato com líderes e governos corruptos. Por isso que eles não respeitam o direito trabalhista, distratam os angolanos. Por quê? Porque este governo corrupto protege toda a má ação do estrangeiro que faz com o angolano. Nós vamos chamar isso de empresário. Nós vamos chamar isso de investidor. E outra coisa, este país tem tanta riqueza, para que eles possam continuar a controlar os angolanos, é preciso produzir uma alimentação industrial com substâncias químicas para retardar a capacidade do raciocínio do angolano. E um monte de vacina. Isso é tudo para retardar a mente do povo angolano. Para assim fácil ser explorado aquilo que o angolano tem. E o angolano não ter essa capacidade de se auto-indignar, se auto-revoltar. Você vê que o angolano não tem comida, não tem casa, não tem água, não tem luz. Mas o angolano não se auto-revolta. E o que o estrangeiro diz? O estrangeiro diz que o angolano é um povo feliz. Não, ele sabe que o angolano não é um povo feliz. O angolano é um povo distraído. Mas eles trazem esse discurso para fazer que o angolano continue nessa distração. O angolano é um povo alegre, o angolano é um povo feliz. Uau, como assim o angolano é um povo feliz? Porque o angolano acredita no que o branco fala. Se o branco diz que somos um povo feliz, temos que continuar a ser feliz. E ser feliz é o quê? É não fazer nada contra o estrangeiro que nos maltratam aqui dentro deste país. O governo domina essa informação que você está aqui a passar? Por isso é que eu disse, o governo compactua com esses estrangeiros, porque o nosso governo é composto de estrangeiro, filho de estrangeiro e gente com dupla nacionalidade. E os poucos angolanos que existem não conseguem fazer muita coisa. E o mais agravante aqui não é o governo de estrangeiro, é a nossa oposição que se autoafirma como angolano, nem sequer consegue trazer discurso para despertar os angolanos. Eles só querem falar de campanhas políticas. E o angolano precisa ter um discurso para se livrar dessa lavagem cerebral que os dois sistemas impõem aos angolanos. A UNITA não fala muita coisa. A UNITA está a esperar 2027. O angolano está a morrer. O angolano não tem comida. O angolano não tem casa. Não seria necessário. Nós esperamos 2027 para que haja uma revolta popular. A UNITA concentrou os angolanos dentro do partido.
Porque uma parte do angolano é massa de manobra. A UNITA é propriedade privada da UNITA. Se eu, Mos Khalifa, dizer aos angolanos, vamos à rua, porque tem 3 chineses, 3 brasileiros, 3 americanos que mataram 5 angolanos, nenhum angolano vem. Vão me deixar lá sozinho. Mas se a UNITA dizer, vamos à rua, porque um chinês matou 2, 3 angolanos, o país para. Por que a UNITA não faz isso? Porque a UNITA é só uma organização que é sustentada por este governo de estrangeiro chamado MPLA. Então os dois estão ali fazer o angolano viver do jeito que vive. É mais ou menos assim. Mas um dia o angolano vai compreender que ser patriota é muito mais importante do que ser parte idiota. Porque esses partidos políticos, de onde eles vêm, eles sabem que aqueles povos daqueles países não são partidários. Como eu disse, vou voltar a dizer. O americano não vota como republicano, nem como democrata. Isso não é de ouvir dizer, é de viver para ver. Eu vivi lá. Eles votam como americano, escolhem líderes que trazem projeto que possa satisfazer os nossos desejos. Aqui não. Nós votamos como partidário e quando o meu partido realmente me pica a faca pelas costas, eu não posso falar nada do meu partido, porque o meu partido me acusa que eu fui vendido a outro partido. Simplesmente assim. O voto baseado no fanatismo tem sido um problema para nós angolanos, dentro disso que você está aí a dizer? Isso é bem real. Sabe por quê? Porque a UNITA sabe que o angolano não discerne. O MPLA sabe que o angolano não discerne. Os ativistas também sabem que os angolanos não discernem. Então viram uma indústria de fazer dinheiro por cima de um povo que não discerne. Estás a compreender? Eles não... Na sociedade democrática, você não tem que incentivar as pessoas a serem dos partidos políticos. Eu já disse isso várias vezes. Você tem que instruir este povo que está no pântano da inconsciência coletiva para se libertar dos partidos políticos. Logo, os partidos políticos têm que vir com um projeto de governação. E nós temos que ter habilidade e capacidade de análise. Quais são os projetos que servem para nós? E nós vamos ir até lá e vamos votar, seja o UNITA, o MPLA, seja o que for. Mas não é assim que funciona. O que esses partidos fizeram? Criaram lá uma ideologia de incentivar o angolano na ignorância a fazer parte do sistema partidário e outro fazer parte de outro partido. Pronto. Quando você fica no meio para tentar incentivar o angolano a ser patriota, os dois partidos te acusam como se fosse que você está vendido uma a outra. E quando você tenta conversar, chamar os ativistas, o que os ativistas às vezes falam? Está com inveja. Inveja por quê? Porque muitas vezes você não recebeu dinheiro de nenhum partido. Você não tem casa. E quando você conversa com os ativistas, não, está a me perseguir. Então, o que nós podemos fazer? Nós, membros da União, nós temos o trabalho de conscientizar o angolano, incentivar o angolano. Enquanto o angolano não se desvincular do sistema partidário, não importa o tempo, esse país não vai mudar. Porque nenhum partido político está aqui para incentivar o angolano. Despertar, e isso é mais importante, porque esse é um trabalho árduo. Nós queremos trabalho de imediatismo, esperar a eleição, onde vem aquela popularidade, porque o angolano é assim, respeita a popularidade e não racionalidade. Enquanto nós seguirmos atrás de populismo, esse país não vai mudar. Esse país não vai mudar. E os estrangeiros vão continuar a entrar. E você vê, tem angolanos que estão sendo deportados, chegam todas as noites aqui, vêm amarrados. O nosso governo não consegue deportar esses merda de malhano aqui, merda de chinês aqui, que fazem e desfazem. Por quê? Há que ter uma justificativa quando você deporta um angolano. Tem que apresentar uma pura justificativa porque está ilegal. Está ilegal, você por isso deportaste o meu filho porque está ilegal. Tudo bem. Pega 5 portugueses, 5 chineses, 10 brasileiros que estão aqui ilegal, amarra e manda para suas terras para começar a respeitar. Que isso também é uma nação que deve ser respeitada. Eles não fazem isso, mas não fazem isso por quê? Porque é um país que não é governado por angolano, é governado por estrangeiro, filho de estrangeiro. E alguns que têm dupla nacionalidade. Quando tu dizes UNITA, ativistas e MPLA, me dá a percepção de que você acredita que quer os ativistas como a UNITA fazem parte do governo. Bom, essa pergunta, gostei, muito obrigado. É assim, primeiro, nas sociedades democráticas, os partidos políticos têm que ter independência financeira. Eu disse da outra vez, vou voltar a dizer, talvez, quando mais não existir um angolano, vai compreender. Não tem que ser o MPLA que tem que ter o controle das finanças dos angolanos. O dinheiro é nosso, não é do MPLA. Por que o MPLA parece ser forte?
Porque o MPLA que faz o salário do exército, salário da polícia, salário dos professores, salário dos servidores públicos, salário dos parlamentares. O MPLA que faz a distribuição das verbas aos partidos da oposição em tempo das eleições. O que os partidos da oposição fazem? Pegam esse pouco dinheiro, escolhem os ativistas mais inteligentes, os mais espertos, os mais falastrão, dão um pouco de dinheiro para essa gente, para que essa gente possa apoiar a UNITA. Os ativistas deveriam fazer o trabalho de base. O MPLA pega dinheiro, dá aos ativistas para apoiar a UNITA. O MPLA financia os partidos da oposição em época da eleição. É aí então que a UNITA tem agora dinheiro para dar também aos ativistas. Por isso é que vocês dizem, por que depois das eleições os ativistas desaparecem, os ativistas somem? Porque é um momento que a UNITA já não tem dinheiro. Pronto. Mas era um momento que os ativistas tinham que se organizar, chamar o discernimento ao povo, para que o povo nas próximas eleições não fazer mais parte do sistema partidário, que precisam realmente do MPLA para sobreviver. Não, todos se aposentam. Depois que as eleições vão surgir, eles vão surgir de novo, porque é o momento que o MPLA vai fazer a distribuição do dinheiro dos angolanos aos partidos políticos. Os partidos políticos vão fazer a distribuição a quem? Aos ativistas. Agora, analise só. Estamos a ver partidos da oposição, né? Não vamos falar MPLA, porque o MPLA a gente já sabe que esse é o trabalho que ele faz há século. Estamos vendo novos partidos da oposição fazer contrato com os kuduristas. Gente, o que o kudurista faz? O kudurista faz um tipo de música que estupra as crianças com o corpo crescido nesse país. É músicas obscenas, palavrões, a futilidade. Como é que um líder que diz que quer governar este país, quer educar essa juventude, traz essas meninas que não têm juízo, dançam como se fosse prostituta e começam a incentivar nossas mulheres que estão em casa, vendo essas meninas dançar assim, e elas começam a discutir com os maridos. Então, mas eu estou a sentir aí um preconceito do teu lado. Primeiro ponto, a política, muitos podem trazer uma definição sobre a política, mas para mim a política é a luta pelo poder. E se os kuduristas têm multidão, têm uma certa visibilidade, têm multidão, têm povo, se eu quero poder, eu vou chamar aqueles que têm povo, que são capazes de mobilizar aquele pessoal que eu quero militar no meu, que eu quero que sejam militantes do meu partido. Certo. Ou seja, eu quero congregar o povo para mim. Então os kuduristas trazem isso. Bonito. Se calhar é neste segmento. Bonito. Me perdoa o que eu vou responder, não por falta de respeito, tá? Me perdoa. Eu não sou preconceituoso. E não há problema nenhum em ser preconceituoso. Preconceito é preconceber sobre aquilo que a gente não tem certeza. Eu tenho certeza que os kuduristas cantam futilidade, promiscuidade. Isso não é preconceito, isso é discriminação. Mas com eles pode vir gente militar no meu partido com consciência. Mas consciência como? Se o trabalho do kudurista é fazer o angolano ser burro mentalmente. Entende? Por isso é que o chinês fala, angolano mente é água. Que consciência tem nessa juventude? Se o instrumento é um instrumento que incentiva o angolano a dançar agressivamente, incentiva a angolana a dançar como prostituta, que consciência tem aí? Queres me dizer que os kuduristas não têm seguidores intelectuais? Gente, um homem intelectual, você está falando de intelectualismo, não vai botar um CD, ouvir, põe aqui, tira aqui, fica assim. Isso, ou com discernimento, pelo menos, então pronto. Por isso é que eu estou aqui a dizer que nós somos o povo mais ignorante da face da terra. Entende? Ser ignorante não significa ser burro, ausência de conhecimento. E a pior ignorância não é ser ignorante. Às vezes, quando você não sabe que você é ignorante, você não busca conhecimento para se livrar dessa ignorância. Então, mas eu sei com essa cena do kudurismo para então, voltando a dizer o que você estava a dizer, não sou preconceituoso, sou discriminador. Não, eu não disse que és. Eu disse estou a sentir. Sim, bonito, obrigado, concordo, desculpa, perdão. Olha, o que eu estou aqui, eu estou a discriminar um comportamento imoral. Por quê? Porque Deus, o Criador do Universo, é discriminador. Deus discrimina as coisas. Por isso é que ele disse, eu criei as coisas corretas. Se você seguir para as coisas ruins, você vai ser punido. Uau, mas eu fiz a minha escolha, Senhor. Não, eu não gosto disso. Discriminação. Então não há problema em discriminar em imoralidade, futilidade, promiscuidade, coisas erradas. Não há problema nisso. É isso que eu estou aqui a fazer. Eu estou tentando mostrar que esses partidos políticos que dizem que querem trazer uma mensagem nova, né? Qual mensagem nova? Se o MPLA pega os kuduristas para entreter os angolanos, um partido novo pega os kuduristas para entreter os angolanos, essa é a mensagem nova. Mas e a inclusão? Incluir o quê?
Incluir no o quê? processo social, na inclusão Não, social. É a mesma coisa que você está dizendo, que você quer que a minha esposa se inclua, anda com as prostitutas. É isso que você quer que eu tenho que fazer. Que as minhas filhas têm que andar com as putas. É inclusão. E que o meu filho tem que conviver com os gays. E você acha que isso é inclusão enquanto o Criador do Universo fala pela exclusão? E isso é inclusão? Não, inclusão. Mas você tem pode que salvar almas. Não, Nessa inclusão pode salvar almas. quando a pessoa... Por que que você acha que se a sua esposa andar com uma prostituta, ela logo vai ser influenciada a ser prostituta e o contrário não? Primeiro, quando o Estado promove a prostituição como profissão, fica mais fácil as pessoas de mente vazia absorver esse comportamento. Nós agora temos uma cultura nova, que já virou normal. Angolana, muitas angolanas, não todas, faz parte da cultura angolana, uma angolana ter 3 namorados. Né? E Faz o parte? Estado angolano faz parte cultural, e o Estado angolano não faz nada para então rever essa situação. Pronto. As minhas filhas crescendo numa sociedade assim, fica fácil eles acharem que também tem que trair o namorado. Porque tem que ter um que lhe dá, se o pai não está dá, e o outro que faz aquilo que você já conhece, o bem bom, e isso está certo. E eu tenho que achar que esta inclusão faz parte. Não, essa inclusão não faz parte. E quem quer mudar, primeiro tem que mudar por dentro. E quando você muda por dentro, procura alguém para te dar esclarecimento, para você se livrar daquilo. Agora, quando nós falamos integração, inclusão, essa inclusão é que está a criar essa destruição dentro da sociedade humana. O kudurista tem que ser afastado da sociedade? Não, o kudurista como pessoa, não. As músicas kuduristas têm que ser afastadas e dar iniciativa para que eles possam criar músicas mais decentes, músicas mais educativas, músicas com mais racionalidade, para fazer que este país saia desse estágio de subserviência que vive. Eu estive a ver, acho que ainda esta semana, uma escola, eu penso que é das madres, penalizou quer a aluna como professor, alguns alunos, né, que estiveram a dançar kuduro na escola. Porque essas danças sensual, que muitas vezes são comportamentos que certas mulheres fazem no privado, em seus casos, não é porque você traz, tem criança que ainda não tem capacidade de decifrar essas coisas. A gente também está a crescer e nós queremos falar de moralidade. Quando nós falamos de moralidade, nós falamos de valores, estamos a falar em excluir tudo aquilo que vem para transgredir os princípios morais de uma sociedade. Eu às vezes paro e começo, mas o angolano quer o quê? Quando você fala de princípio, ele quer trazer a imoralidade para juntar com os princípios, com os valores. Eu não entendo às vezes o angolano. Por isso é que eu disse, nós somos invadidos por criminosos vestidos de estrangeiro. Por quê? Porque nós temos muita facilidade em venerar a estupidez, em venerar a burrice, em venerar a imoralidade. Então, nós precisamos ser honestos e muitas vezes temos que pegar uma lâmina para cortar mesmo esses comportamentos que a sociedade está a impor a todos nós. Ok. Não sei se me entende. Perfeitamente, perfeitamente, Mosca. Tu tiveste aqui, a última entrevista que deste aqui, foste muito criticado É certo. por alguns internautas, algumas pessoas apoiaram, certamente, mas as críticas falam muito mais alto, Certo. infelizmente. Ok. Quando dizias que quem vive no estrangeiro, se eu estiver, não lembro bem concretamente o que disseste, mas é basicamente isso, quem imigra vai viver somente, o sonho é só ter uma casa e um prato de comida. Mais do que isso, ele não chega lá. É mais ou menos isso que você disse. E foste criticado por muita gente. Você tem alguma coisa a crescer no segmento desse alvoroço todo que criou a sua abordagem, o seu comentário? Primeiramente, eu agradeço a todos os angolanos que honestamente me criticaram. É normal, é muito normal, porque às vezes o angolano, como nunca lá viveu, né, não tem muita noção do que passa lá. E muitas vezes aqueles que vivem lá não têm aquela coragem de transmitir a realidade que nós vivemos lá. Eu estou aqui 1 ano, já há 3 meses, e a minha vida toda, né, quase a minha juventude, foi vivendo fora. Então eu vivo fora da Angola muito tempo. Eu só vou explicar uma coisa para os angolanos. Todos os brancos que vêm para aqui, todos os brancos que saem dos seus países para virem aqui,
eles deixam uma vida básica, que para eles lá é pobreza. Água, luz, apartamento, saneamento básico. Estão a deixar aquilo para vir buscar a riqueza em Angola. Por quê? Porque a tamanha ignorância do povo angolano é que dá legitimidade para que esses estrangeiros plantam qualquer coisa, vendem qualquer coisa, e se não tem o que vender, muitas vezes exploram esses angolanos que estão na ignorância para se enriquecer. Por isso é que nós devemos perguntar, então, se lá é melhor do que aqui, por que esses brancos deixam tudo que têm, ou sua riqueza, para virem lutar a vida aqui? Porque quando alguém nasce nas condições básicas, ele não vê as condições básicas como algo de grande valor. Nós, angolanos, saímos daqui, né? Deixamos este país, deixamos a miséria para ir encontrar a pobreza na Europa. Eu vi a entrevista que o Maston Vuns disse. Ele não foi verdadeiro, não foi honesto por alguém que vive fora. Primeiro, nós angolanos que moramos fora, temos sempre uma subserviência em querer acobertar o que nós passamos na Europa. Por quê? Para que faz que o angolano que aqui vive nos vê que nós que vivemos lá fora... Acertamos a nossa decisão. Sim, acertamos a nossa... Muito obrigado. Mas se você liga, por favor, estamos a passar uma situação aqui, manda só 1.000 euros. Você vai começar a te dar em volta. Espera ali, também está difícil. As coisas estão fáceis. Eu não estou aqui para discriminar ou falar de forma negativa sobre nossos irmãos. Eu estou a falar de uma realidade que nós vivemos. As pessoas vão entender, não, esse é frustrado, não deu certo. Primeiro, eu tenho esposa no Brasil, tenho filhos no Brasil, tenho netos no Brasil e não moro em favela. Tenho filhas grandes, tenho netos grandes e meus filhos já trabalham. É só para tu ver. Se eu quiser alguma coisa, ligo, filho, e aí, qual foi? Manda um dinheiro aí pro papai. Então, eu não tenho esses problemas. E o angolano, entende? Quando alguém vem transmitir uma realidade para fazer que o angolano que está aqui comece a compreender como é na terra dos brancos, como é que os brancos nos tratam. Estamos a ver a menina que foi estuprada e foi assassinada. Está entendendo? Em Portugal, a discriminação é extrema, o preconceito racial é extremo e nós não conseguimos falar isso. Por que Então, vais continuar ou te faço uma pergunta rápida? Por que esta discriminação, esse preconceito não se registra também aqui em Angola? Para com os isso é que eu estou aqui a estrangeiros, como dizer. dizes? Quando nós tivemos a independência, o que os brancos fizeram? Eu disse os brancos, porque não é um governo... Sim, é que você diz os brancos, eu prefiro dizer os estrangeiros. Não, eu falo o branco porque tem nossas mamães que falam que mundo, não sabe o que é ocidente, o que é estrangeiro. Ele fala mundele. Tá vendo? Quando você fala já branco, a nossa mamãe já entende. Esses brancos, afinal, que vêm aqui, estão fazendo nossos filhos sofrer ali. Porque se você fala estrangeiro, a vovó vai te perguntar, estrangeiro é quê? Compreende isso agora? Ok. Então, os brancos, quando entramos em independência, ordenaram que o Brasil reconhecesse a nossa independência para que a gente fosse amigo do Brasil. Não é pela vontade do Brasil, do governo brasileiro. O governo brasileiro recebe uma pressão da ONU para que a ONU, para que o Brasil reconheça a nossa independência. Logo nos tornamos amigos dos brasileiros. Logo, o governo dos filhos dos portugueses, que os mestiços que aqui ficaram, começaram a comprar a estupidez, a burrice, a imoralidade, a promiscuidade do Brasil, colocando na nossas televisões, que eram novela, Ciamoça, Cabocla. Logo, nós não conseguimos entender que estavam a mudar a nossa forma de ver e de pensar, que estavam a produzir um complexo de inferioridade. Por isso, neste país, quem é mais claro é que vale. Por quê? Fizeram um trabalho de fazer o angolano se auto-rejeitar. Então, essa lavagem cerebral que produziu uma auto-rejeição faz de nós superiorizar, dar vantagem aos brancos. E nós que saímos daqui, chegamos lá, ainda temos esse comportamento. Por isso é que você vê, nós se orgulhamos com Portugal. Portugal, que é uma sub-raça, porque Portugal é uma sub-raça que foi fabricada de estupro a partir dos fenícios, os moros, os romanos e os árabes. Juntaram isso e deu português. Um povo que veio de sub-raça, de estupro, é que vai escravizar um povo que tinha princípio, tinha valor. Por isso é que nós somos esse povo assim. Um povo que não entende sobre patriotismo, um povo que tudo para ele é festa,
tudo para ele é alegria. Mesmo os Mamadou picando o dedo aonde não devia, nós rimos normalmente achando que somos um povo alegre. Então, quando eu disse que lá fora nós temos apenas condições básicas, mas também com muito trabalho, por exemplo, em Nova York, onde eu morei, um gerente de banco de New York City, ele tem um apartamento, tem um carro, um gerente de banco, mas ele não se sente rico, porque ele continua trabalhando. Mas vem outros problemas, que é a depressão, a frustração, o estresse, as contas que você tem que pagar. Tudo é um desgaste. Por isso é que você vê que a diáspora quer que este MPLA saia, para que venha um outro partido que melhora para quê? Para que os angolanos vivem bem, para que muitos que estão lá voltem ao seu país. Agora, os angolanos na diáspora, que são já os intelectuais inteligentes, deveriam me compreender. Não, eles emocionalmente se chatearam. Não todos, mas a maioria se chateou e começou a fazer um senso crítico. Eu só estou a explicar para que o angolano que está aqui entenda que na terra dos brancos, os brancos não agem como agem aqui. Na terra dos brancos, você não precisa ser gatuno para ser gatuno. Você não precisa ser criminoso para ser criminoso. Você só precisa ser preto. Você preto, você é estigmatizado como ladrão. Quando você entra numa loja, pode ter $1000 no bolso. As câmeras direcionam para ti. E você tem que entrar esforçando no interior que não vai mexer nada. Estás entendendo como é que eles fizeram? E nós não temos coragem de falar isso. E os brancos aqui fazem e desfazem. Entram onde quiser, abusam, estupram e ninguém fala nada. Tá bom, prontos. Foste muito profundo, inclusive naquela afirmação de Portugal do estupro. Mas informação é isso. Mudando de tema, vamos falar um pouco de política. Por que é que você diz que vão surgindo novos partidos políticos ao serviço do MPLA? Eles já estão a serviço do MPLA. Eu disse e vou voltar a dizer, é muito simples. O que nós deveríamos fazer como sociedade civil é incentivar o angolano a se desvincular do sistema partidário. Nós temos que nos dar essa oportunidade, pelo menos uma vez na vida, sermos povo angolanos, sermos cidadãos e exercer essa nossa... Temos mais militantes do que cidadão. Certo. Nós temos que nos dar essa oportunidade. Eu acho que quando se fala de democracia, a UNITA não sabe o que é democracia. E se sabe, então está a fazer de propósito. O MPLA também não sabe. Então, o angolano tem que começar a compreender. É preciso que tire a camisola da UNITA, coloca no fogo, e do MPLA coloca no fogo. Coloca a camisola da Pátria Angola. Isso nós vamos condicionar ou vamos obrigar os partidos políticos a agirem de forma democrática. Porque os nossos partidos políticos sabem a tamanha ignorância que a gente vive. A gente não tem compreensão política. A gente não sabe cobrar os direitos. A gente não tem essa noção. Eles sabem disso. Mas o angolano fala sempre de política diariamente, não tem compreensão política? Não, o angolano não tem compreensão política. O angolano ele age instintivamente. Vou dar um exemplo, que o angolano não tem compreensão política. Quando um povo começa a reagir por causa da fome, não entende nada sobre política. Quando um povo começa a reagir, mas não tem fome, entende sobre política. No tempo do câmbio de 10, o angolano não falava sobre política, mas o país não estava bem, não tinha água, não tinha luz, não tinha orçamento básico, a educação fodida, o lixo em grande escala. Qual é o angolano que virou ativista? Qual é o angolano que falava de política? Agora te tiraram pão de cada dia, nos separar os do prato, você está falando de política, você entende de política. Agora, se em 2027 o preço do arroz baixar, o angolano vai falar de política? O preço do feijão baixar, a grade de cerveja ficar 1.000 kwanza, vai falar de política? Melhoraram? Não, mas são mecanismos que levam este povo à destruição. Destruição de quê? Um condicionamento de não autoindignação. Mas vai continuar essa baderna. Mas se as coisas estão melhores, vou discutir o quê? Mas como está melhor? Como está melhor? Um governo que traz isso só para, bloquear a tua capacidade de revolta. É nesse exato momento que o angolano tinha que se revoltar. Por quê? Porque psicologicamente o angolano não está bem. E espiritualmente o angolano não está bem, porque existe também um mercado da fé que aproveita o momento que o angolano tem muito dinheiro para levar para a igreja. Está bem assim? Não está bem. Então o angolano não entende política. E os políticos compreendem que o angolano não entende sobre política. A sociedade civil mesmo. Então, por isso que a sociedade civil sabe que o angolano, como não entende política, vamos fazer dinheiro por cima desse não entender dos angolanos. Uau! E os angolanos que deveriam se unificar, não para, irem na manifestação,
nem na rebelião, mas fazer uma auto-manifestação contra a nossa desorganização. Nós tínhamos que fazer isso. Agora, esses políticos, esses partidos, todos estão a serviço do MPLA, todos. Eu sei que o angolano fala, você é pessimista. Gente, então, para você comer, depende do MPLA. Para você vestir, depende do MPLA. Você está a fazer qual posição? Qual posição? Oh. Não, mas se o governo, o partido que nos governa, como estás a dizer, depende, privatiza o dinheiro. Então se o dinheiro está com o partido que nos governa, vou depender de quem? É esse momento, se eu preciso... É esse momento que nós, né, o partido da oposição que fez do angolano propriedade privada, deveria incentivar esses angolanos a fazer uma rebelião. É aí que vocês dizem que o AZJ é um fraco. Então coloca o Camalata numa. Vamos todos às ruas. Porque está duro, chega. Não é assim? Por que o nível de reprovação ao ACJ aumentou consideravelmente? Primeiro é que o ACJ não é angolano. E por não ser angolano, nenhum ser que não é angolano vai lutar com aquela garra de angolano. E o ACJ, ele é muito soft. E por ser soft, tem muitos jovens ativistas que têm aquela garra, estavam prontos para o servir. E não viram isso nele, recuaram, amoleceram. O que ele fez? Foi dando para esse jovem o que não deveria dar, para destruir a sociedade civil. Então o ACJ... Deu o quê? O que ele deu? Dinheiro. Dinheiro. Deu para o Manston Vuns, para o J Privado, para o outro que veio aqui também, que quer ser presidente. Está nesse neutro? Não, esse não tenho informação sobre. Eu estou a falar o que tenho informação, porque eu não gosto de falar à toa. Mas são informações fidedignas? Não, eu não falo sobre ouvir dizer. Eu falo que vem deles. O próprio Abdu Ferraz deu uma entrevista falando disso. Que veio aqui disse que ia ser presidente de quem? O Abdu Ferraz já esteve aqui. Então foi ele que disse essa informação. Também recebeu? Eu também lhe disse, eu recebi a minha parte. Manston Vuns, que estava aqui, o jovem que estava aqui, recebeu a sua parte. O J Privado recebeu a sua parte. E nenhum deles veio aqui dizer que não foi verdade que ele disse. Eles concordaram, sim. Como alguém que tem plataforma, vou receber a minha parte e vou ajudar o partido político. E o povo fica como? O povo, né? Porque todo mundo usa a linguagem povo. Esse povo angolano, às vezes, está merecendo. Porque aqui a sociedade fala em nome do povo. Os partidos políticos falam em nome do povo. O MPLA fala em nome do povo. O povo nem deu essa permissão que falassem em nome dele, mas todos usam o nome povo. Por isso que às vezes eu vejo que esse povo angolano está merecendo ter esse tipo de gente. Porque se um povo sério já podia pegar em paulada, dar corrida a toda essa sociedade civil e esses partidos políticos, mas os povos não. Por quê? Porque eles preferem continuar assim. Estás entendendo? Então assim, é preciso que nós angolanos, eu vou bater na mesma tecla, nos darmos uma oportunidade de sermos patriotas. Esse é o trabalho da União. E a União está aberta para lidar com todo aquele que tem espírito de patriota. Para quando nós sair em conjunto. Para quê? Para varrer esses partidos que estão aqui ser financiados pelo MPLA. Para tu ver que ninguém é sério. Vou falar mesmo aqui. O ACJ não é sério. O Abel Sivuco não é sério. O outro rapaz lá, o Luiz de Castro, são todos sulanos. Não são sérios. Não são sérios. Por quê? Porque vocês são do sul. O MPLA é a merda toda que nós precisamos tirar de... Por que tem que se dividir mais? Porque cada um quer criar o seu partido. E os partidos que ainda não foram aprovados também não são sérios. Mas houve essa coligação, UNITA, Pra Já e outros partidos mais, não deu certo. Por isso é que não dá certo. Da mesma forma que não se une os ativistas. Quando você fala, os ativistas têm que se unir. Unir como? Você vai unir as putas e as mulheres casadas? Você vai aceitar ativista que recebeu dinheiro para se unir com outro ativista que está a lhe dar o sangue? Vai unir? Não. Então, esses partidos recebem dinheiro. Às vezes, o ACJ recebe um dinheiro que o Abel Sivuco sabe que a minha metade é esse. Por trás de pano começam a discutir. Não, o João Lourenço me deu X. Você está me dando só X. Começam a brigar. Aí vem também lá o Bloco Democrata. Não, me falaram para me dar
A metade você está a me dar isso. Pronto, vem essa rincha. Mas estás a deduzir ou É isso uma que acontece? dedução. Ok. E essa dedução muitas vezes pode ser real, porque está a produzir divisões. Ele tem que se justificar, tem que trazer justificativa. Vocês estão a se dividir por quê? Se para mudar este país nós temos que estar unidos. Até mesmo eu, Mos Khalifa, se quisesse apoiar não a UNITA, mas a rebelião que a UNITA ia produzir, eu ia estar dentro. Mas como é que eu vou estar dentro? Se eles só se dividem e querem falar que vão mudar o país. Então eles já têm certeza que não vão conseguir tirar o MPLA. Tem que trazer esse discurso de fanatismo que vamos mudar partido, vamos mudar o MPLA, vamos mudar o país. E nós, angolanos, que somos muito grandes, vamos continuar a acreditar nesse discurso. Nós vamos acreditar nesse discurso. Pois é. Perdão. Estamos quase já no final da nossa entrevista. Última pergunta. Na tua visão, discute-se muito sobre... Fala-se muito sobre o próximo cabeça de lista do MPLA para 2027. Na tua visão, na sua percepção, quem será? É assim, o MPLA, ele é muito inteligente, como disse da outra vez, não vou retirar. Porque ali tem CIA, tem Mossad, tem KGB. Não são os negros de estimação que pensam ali, não. Por que tem essa gente? Tem essa gente porque essa gente precisa um partido político que prevalece na liderança porque é bom para a exploração do recurso mineral. Se você trazer democracia nos países africanos, atrasa o desenvolvimento científico, atrasa essa tecnologia. Mas como assim? Imagina que o Mos Khalifa tem espírito de nacionalista. Quando eu chegar no poder, eu vou querer fazer que o angolano seja o primeiro. E para isso tem que se fazer uma reforma nos contratos que se fez, para eu poder dar ao meu povo o que é de direito ao meu povo. Isso também atrasa certas corporações que fizeram um contrato com um partido único que lhe deu o direito de explorar 50 anos. Só que eu no poder, eu vou ter que fazer reforma nos contratos. Não, se aqui você está a deixar 40%, agora vai ter que deixar 65% para nós. Isso atrasa o desenvolvimento científico. Por isso é que a União Europeia, volto a dizer, os brancos, preferem realmente manter um regime único na desgovernação de Angola para assim continuar essa exploração. Não sei se consegues me entender. Ok, estou a perceber. Então, mas respondendo a minha pergunta. o que só pode repetir, por favor? Quem será a cabeça de lista do MPLA em 2027? Primeiro, o MPLA, ele criou lá uns personagens entre Gino Carneiro para fazer aquela discussão, para dar uma falsa percepção nos partidos da oposição que o MPLA tem conflito interno. E não tem? O que a gente está a ver mais é que cada vez o angolano está a inserir mais ao MPLA. O presidente da República e do MPLA fala publicamente numa entrevista sobre o Gino Carneiro, desmotivando, ao frustrando o seu objetivo como presidente do... É desfocalizar, né? Porque a política é uma arte de mentira e vence quem mente melhor. Tá se entendendo? O Gino Carneiro sabe, se o MPLA sair do poder, vai ter que fugir daqui. O João Lourenço sabe, se ele sair do poder, vai ter que fugir daqui, como a família dos Santos fugiram. Então eles têm que simular esse conflito, para que então a personagem que pode substituir o João Lourenço não seja focalizada nesse exato momento. Ele vai andar pelas esquinas, que é a Mara Chiosa. Por quê? Queres me dizer que a Mara Chiosa será a cabeça de lista em Pode 2027? ser que sim, ela que vai fazer o terceiro mandato do João Lourenço. Primeiro mulata, e nós angolanos gostamos de mulata. Entende como funciona? Né? Nós fomos instruídos assim. É nossa mulata, como é o nosso ACJ. E depois não fez nada. Pode chegar ao poder também não fazer nada, porque é filha de português e não vai deixar os portugueses para trás. Entende? O que realmente pode acontecer? O João Lourenço vai fazer o terceiro mandato. Mas não vai ser ele o personagem à frente das câmaras. É a Mara Chiosa. Mas entender? Vai fazer sombra. Sim, a sombra. Agora imagina, as angolanas, né? As angolanas. Primeira vez na história da Angola. Primeira mulher a ser presidenta. Quem não vai lá votar de forma inconsciente? Só para se alegrar mesmo, porque nós angolanos somos um povo que foi instruído a ser festeiro. Mamãe não vai ali. Não. Desde o tempo do Mangucho nunca vi uma mulher na presidência. Foi mesmo lá. Tá bom. E aí pode fazer ou ganhar. O MPLA pode ganhar essas eleições de forma justa e vai estampar na cara da UNITA. Só que a UNITA, em 2027, ele não vai poder ser governo. Não vai.
Por Vai quê? fazer parte do governo. Porque o MPLA já produziu o Prajá. O Prajá não foi criado para lutar contra o MPLA. As pessoas têm que, como eu disse da outra vez, o Prajá não é um projeto para lutar contra o MPLA. O Prajá é um projeto para lutar contra a UNITA. Porque o que o Prajá quer? Quer se tornar um partido forte. E para se tornar um partido forte, ele tem que fazer que esses jovens que são da UNITA mergulham realmente aonde? No Prajá. E para fazer isso, é quando o ACJ, porque o ACJ tem uma popularidade de jovens intelectuais dentro e fora da Angola, quando o ACJ sair da UNITA, ou ele se aposenta ou vai para o Prajá. Essa toda a juventude... Não, pode continuar na UNITA. Não vai. Por quê? Porque ele é orgulhoso, é mulato, é mais inteligente, fala fino. Ele não vai querer que ser vice de um sacaíta. Ele não vai querer ser vice de um elite quick. Está-se a compreender? Ele não vai querer ser o vice do filho do Savim. Para ele é uma baixaria. Ou eu me aposento, vou viver a vida que eu tenho, com os bilhões que eu tenho, ou faço parte do Prajá como vice do Prajá. Ser vice do Prajá, essa milícia que não é pró-UNITA, né? Esses ativistas que não são pró-UNITA, são pró-ACJ, porque eu disse, o ACJ é bonito, porque no tempo do Isaías Samacuva, ninguém queria o Isaías Samacuva, porque nós angolanos gostamos do rosto fino, nome de português, um pouco nariz assim. Ninguém queria ser milícia digital realmente do Isaías Samacuva. Todos nós imigramos para o ACJ, pronto. Essa milícia digital que hoje critica o Prajá, também vão seguir o ACJ no Prajá. Logo, o Prajá vai ter tanta popularidade para fazer fronte ao MPLA, não em 2027, depois de 2027. E até lá o MPLA já se endireitou, já se encaixou de novo, e a UNITA vai começar a entrar em extinção. Muito bom. Já para finalizar, por que é que você diz que a Mara Chiosa será a futura cabeça de lista, será a cabeça de lista em 2027 do MPLA? Porque o MPLA, quando o João Lourenço disse, se alguém vir dizer que eu vou desmascarar. Estratégia, né? O MPLA tem uma estratégia muito forte. Ele não pode direcionar no exato momento que será a Mara Chiosa, porque você dá motivo para que os seus inimigos comecem a criar impasse, comecem a, quer dizer, destruir a figura daquele personagem. Mas se você vê o movimento da Mara Chiosa, ela já se movimenta como a presidenta da Angola. Não você está entendendo? A estratégia, como ela se movimenta. Ela tem, olha, se você prestar bem atenção, ela tem uma liberdade que você vê que o João Lourenço lhe concedeu essa liberdade de andar como quer andar, falar o que quiser fazer. E um dos slogans que ela usa muito é o nosso presidente. É o nosso presidente, para dar uma falsa percepção que ela não está desrespeitando o presidente. Mas quando o João Lourenço, ou se você vê, o João Lourenço já é presidente da União Africana, quem é presidente em Angola? É a Mara Chiosa. A Mara Chiosa já é a presidente em Angola. Por isso você não vê nenhum dos líderes do MPLA forte fazer frente à Mara Chiosa. Significa que estrategicamente, por baixo dos panos, esses Júnior Carneiros e tantos outros, eles sentam e pré-concordam. Mas nas câmaras dão aquela falsa percepção que estão em conflito. Para quê? Para que a UNITA, que é desorganizado, não tem estrutura. Por que a UNITA não pensa? Porque uma tribo de Sulano para Sulano não tem como pensar. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu sei que vai afetar. Vai afetar. Já para terminar. Porque eu não estou em busca de popularidade. Para você ver uma tribo muito ignorante é quando é muito fechado. Um povo muito fechado não dá abertura a outros povos, a outras culturas. Você quando fica assim, a tua mente não desenvolve. Porque, por exemplo, por que diz o Kaluanda é esperto? Não é melhor, é esperto. Porque o Kaluanda recebe todo mundo. E o Kaluanda consegue ter uma mente rápida, pensar de como lidar com todo mundo. Esse é um ato de inteligência. São diversidades de grupo, cultura, ideias, pensamento. Quando você é uma tribo que se fecha, só os Tikalengon falam ali dentro, não tem como você dar permissão que entra pessoas com pensamento muito mais além para dar uma ideia para que esse partido desenvolva. Agora, quando você vai ver, o presidente da JUR é Sulano, o general é Sulano, o presidente lá dizem que nasceu em Cangenge só para se fingir que o ACJ também não é em Cangenge, é em Portugal. Lá no parlamento, os deputados, na maioria, são Sulano, são todos Ticale. Como é que vão representar um país de diversidades, de diversas tribos? Como é que eu vou me sentir representado lá? Agora, o MPLA é diverso. Tem cabo-verdiano catanhó, cabo-verdiano mulato, tem português, tem brasileiro, tem árabe, tem tudo lá. Tem até congoleses, e tem camundongo, tem sulano.
Essa gente começa a pensar e conseguem levar o país até onde eles levam. Nessa desorganização, sim, mas pelo menos eles estão muito à frente da UNITA, que ainda só pensam de sulano para sulano. Por que é que você acha que o MPLA governa melhor atualmente do que a UNITA no futuro? Não disse que não, mas peraí, então a pergunta seria o contrário. Por que é que você acha que a UNITA não estaria a governar melhor que o MPLA? Primeiro, eu já estou aqui a explicar. A UNITA, se tivesse essa habilidade de governar melhor que o MPLA, ele poderia fazer o quê? Ele já poderia fazer uma rebelião popular. Esse é o primeiro passo. A UNITA, quando chegar no poder, não vai fazer o que nós queremos. Porque a UNITA é um partido que foi criado pelos portugueses. O Savimbi foi financiado pelos portugueses. O MPLA é um partido prisioneiro pelos portugueses. A UNITA é outro partido prisioneiro também pelos portugueses, bem dizer, os brancos. O que é que a UNITA não vai fazer que nós queremos? A UNITA não vai acabar com a bebedeira, porque para um país mudar tem que reduzir ou acabar com a bebedeira para que o jovem pense. Entende? Isso vai complicar a UNITA. A UNITA não vai acabar com a promiscuidade. A UNITA não vai acabar com tanto estrangeiro que estão aqui dentro. A UNITA vai aumentar mestiços e mulatos dentro deste país, porque o presidente é estrangeiro e vai permitir que mais os portugueses entrem aqui. Porque se a UNITA dizer, por exemplo, vou dar para finalizar, se a UNITA dizer primeiro angolano, segundo angolano e o resto que fica nas suas terras. Por que o ACJ nunca repetiu esse slogan ou esse discurso no discurso dele? Um discurso que todo angolano fala, todo angolano gosta desse discurso. Primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano. E o resto que fica nas suas terras. Porque esse discurso que levou à morte do Jonas Savimbi. Por isso é que o MPLA, de forma estratégica, para ser aceito perante os brancos, abre as portas para os brancos. E os brancos que controlam o MPLA mantêm o MPLA na desgovernação de Angola. E se a UNITA dizer primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano, a UNITA não chega. E se chegar, não vai se manter no poder por muito tempo. E ainda assim não está a chegar também. Por isso é que eu estou aqui a dizer. Por que a UNITA não chega? A UNITA não chega porque não tem coragem para fazer frente. Primeiro. Segundo, se ele chegar lá, não vai poder mudar este país. A UNITA vai ficar 40, 30 anos, também não vai mudar. Por quê? Porque o povo angolano é partidário. Se o povo angolano quisesse mudar o comportamento da UNITA, seria agora. Nós somos partidários. Somos dos partidos políticos. Por que o MPLA está há muito tempo no poder? O MPLA não faz nada neste país, mas tem uma popularidade expressiva. É tipo aquela mulher que lhe batem hoje, lhe batem amanhã, mas não separa. Você, irmão, fala, separa, minha irmã. Não, vou ir mais aonde então? Mas ele está te espancar, mas vou ir mais aonde então? Essa paixão cega de afiliação partidária é que nos faz nós morrermos dentro desses partidos. Mesmo os partidos não fazendo nada. Agora imagina a UNITA chega hoje. 4 anos, será 4 anos de quê? De esperança. Mais 4 anos de reforma. Depois de 8 anos, a UNITA vai trazer discurso de quê? Tenham calma, nós encontramos o país todo destruído. Tenham calma, o país foi tão desorganizado. Encontramos os cofres vazios. Esse vai ser o discurso, que são os discursos de esperança. Mas você sabe muito bem que a alternância é importante em qualquer parte do mundo, porque faz com que você vai descansar, volta com outras ideias bem refrescadas, e sabe que o povo tem o poder nas mãos de te tirar a qualquer momento. Então o povo diz que será mais fácil tirar a UNITA do que tirar o MPLA. Então, se calhar a prioridade é tirar o MPLA, meter a UNITA, se não estiver a trabalhar bem também sai na mesma velocidade em que entrou. O que está a se precisar é uma revolução cultural. A alternância é alternar de comportamento. E para alternar esse comportamento precisamos de uma sociedade civil que começa a reeducar este povo. Esta é a primeira alternância. Se esse povo ficar condicionado neste estágio de pré-aceitar os partidos políticos, não vai mudar nada. Vou te dar um exemplo. Nos países da América Latina, de onde eu venho, troca um presidente mais presidente. Muda alguma coisa? Vai mudar apenas os personagens, não a questão social dos angolanos. Por quê? Porque o nosso condicionamento miséria também justifica a estabilidade social na Europa, como disse da outra vez. Esse país não está assim, porque os nossos líderes não sabem fazer. Sabem fazer, mas têm medo de fazer. Porque se tentarem fazer, vai acontecer o que acontece com o Ibrahim Traoré. Onde a Europa vem com uma força extrema para tentar remover essas lideranças, como aconteceu em Moçambique. Eles sabem que a Frelimo
é um partido criminoso. Mas quem legitimou a Frelimo? É o voto popular do povo moçambicano? Não. São as corporações internacionais. Quem legitima realmente o MPLA aqui? É o voto popular? Não. É a pressão internacional e que a UNITA cede esta pressão. Então, se a UNITA já cede esta pressão, significa que quando estiver no poder, vai receber ordem da comunidade internacional para governar Angola como o MPLA governa Angola. Está a compreender? É preciso que haja um líder que incentiva este povo a se desvincular do sistema partidário. Para assim nós, então, podermos ter força unida para poder fazer certas revoltas populares quando um partido vem tentar nos enganar 2 ou 3 vezes. Eu queria só falar um pouco... Mosca, sim, o livro, pois é. Por favor. O que é racismo? Mosca Khalifa. Certo. O que é racismo? Livro de Mosca Khalifa. Pode também apresentar aí na tua câmara. O que é que você diz nesse livro, concretamente? Este é o livro Política de Arte de Produzir Miséria. Mosca Khalifa. A arte de produzir miséria. Ok. Primeiro este livro é sobre racismo. Nós vendemos esse livro na Casa da Juventude. Né? O angolano não tem muita compreensão sobre o que é racismo. Ele não entende que racismo é o branco viver bem dentro do seu próprio país. O angolano não entende assim. Ele pensa que quando o branco diz não gosto de preto, ele acha que é racismo. Isso não é racismo. É praticamente discriminação ou agressão verbal. Então esse livro é para tentar explicar aos angolanos, não só os pretos no geral, o que é racismo. E isso também fala como os brancos surgiram na terra, como os negros podem realmente gerar diversidade de cor, que Adão e Eva eram extremamente pretos. Então esse livro fala sobre isso. E temos esse aqui também, Política, a arte de produzir miséria. Por quê? Nós estamos vendo os partidos políticos da oposição falando tanto sobre a miséria que o povo vive. O povo está com fome, o povo está com fome. Logo, os problemas são muito essenciais para sustentar a administração política. Sem pobreza, sem miséria, também não há isso que nós chamamos de democracia e eleições. Então, é preciso condicionar o povo na desgraça para que o povo faça parte desse carnavalesco chamado a eleição, voto livre. Então, este aqui vai te dar toda a clareza sobre o que é realmente política. Muito obrigado, agradeço. E outra coisa também, sobre os irmãos que criticam, é normal, agradeço, estamos todos de parabéns. Diáspora angolana, eu já sei, Mosca Khalifa não é muito bem-vindo, mas é normal. Ai, tamo junto. Assalamu alaikum. Tamo juntos, ouvinte, tchau. Obrigado pela sua presença e audiência do outro lado. Foi a entrevista com o Mosca Khalifa, sempre aprendendo. Tive muito gosto de entrevistá-lo, como sempre. Ainda estamos no ar. Tchau, audiência. Técnica Seleção Musical, seu programa Milton Júnior, Pinocchio Pro nas imagens, Musta, filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio do microfone. Temos aí com pressa já, estamos em cima do tempo. Tchau, boa tarde.